Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje somos convidados a entrarmos na vontade de Deus. E entrar na vontade de Deus significa, irmãos e irmãs, vivemos a bem-aventurança, sermos felizes. Que hoje o nosso coração, nesse domingo, nesse dia da ressurreição, dia da vida nova, o Senhor nos conceda a graça de podermos cada vez mais colocarmos em prática o dom e o talento que Ele nos presenteou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão, a sabedoria do Espírito Santo esteja sempre convosco. Por isso, irmãos e irmãs, para celebrarmos essa Eucaristia, vamos usar da nossa liberdade para reconhecermos os nossos pecados. E reconhecendo os nossos pecados, vamos ao encontro do Senhor. O Senhor que é cheio de misericórdia, o Senhor que é cheio de compaixão, o Senhor que a cada dia nos dá a oportunidade nova de sermos transformados pelo seu amor. Por isso peçamos perdão de nossas faltas, de nossas infidelidades, de maneira especial pelas vezes que somos omissos e preguiçosos, pelas vezes que trocamos a vontade de Deus pela nossa. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida,
Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos com alegria e gratidão, irmãos e irmãs, cantarmos juntos o nosso hino de louvor. Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz a todos, que são por Ele muito amados. Ó Senhor Deus, nós vos louvamos, nos bendizemos e adoramos, e nos glorificamos e nos damos muitas graças por vossa glória tão imensa. Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai, vós que tu quereis tirar todo o pecado deste mundo, tende piedade de nós todos. Vós que tirais nosso pecado, as nossas preces acolhei. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos, porque só vós é o Santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos apresentar diante do altar do Senhor as intenções que nesta manhã, hoje nós queremos rezar. Faça com confiança, irmão e irmã, a tua prece, o teu pedido ao Senhor. Rezemos hoje por nós, pedindo ao Senhor a graça da fidelidade, a graça de podermos corresponder com tudo aquilo que o Senhor nos dá e nos presenteia, com os talentos, com os dons, com as capacidades que Deus nos dá. Que o Senhor nos conceda essa graça de sermos fiéis até o fim, para que assim possamos cumprir a sua santíssima vontade. Também de maneira especial rezemos por toda a Igreja de Jesus, na pessoa do Santo Padre, pedindo sobre ele toda a força, toda a coragem, em todo o seu pontificado, por todas as suas intenções, as intenções que ele reza nesse mês de novembro pelo povo asiático, pedindo ao Senhor toda a graça, toda a esperança ao coração daquele povo. E rezemos também pelas intenções do mês de novembro e por todas as intenções que foram lidas no início da nossa celebração. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda,
ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho, e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e as suas obras alugam às portas da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. Idoso que segue o caminho do Senhor. Idoso que segue o caminho do Senhor. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Idoso que segue o caminho do Senhor. Idoso que segue o caminho do Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Idoso que segue o caminho do Senhor. Idoso que segue o caminho do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno.
E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fez-o render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque fostes fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiastes-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque fostes fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto,
depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento, e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Meus amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a estarmos e a entrarmos na sua vontade. Hoje a liturgia da palavra, irmãos e irmãs, é um convite para todos nós. É uma chamada de Deus ao nosso coração para sermos fiéis. E sabemos, irmãos e irmãs, que a fidelidade a Deus nós precisamos fazer. E sabemos que para ser fiel, nós precisamos pagar o preço pela fidelidade, não é verdade? Para ser fiel um ao outro, eu preciso renunciar todas as outras coisas. Eu preciso renunciar todas as outras realidades. Por isso hoje, irmãos e irmãs, o Senhor nos apresenta uma nova parábola, uma nova história, um novo conto que Ele fala para nós da parábola dos talentos. E é interessante, irmãos e irmãs, que aqui nós precisamos ir além daquilo que o Evangelho está escrito para nós. Porque nosso Senhor conta a parábola e Ele dá as quantidades, não é verdade? Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Mas muito mais do que olhar para a quantidade de quantos talentos aqueles servos receberam, nós precisamos entender uma coisa, porque o Evangelho de hoje é muito claro para nós. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1, conforme a sua, me ajudem, conforme a sua capacidade. É muito interessante isso, porque às vezes, qual que é o nosso grande mal? De vez nós fazermos o nosso talento, o nosso dom crescer, nós ficamos olhando para o talento do outro, não é verdade? Deus dá o talento a todos nós, Deus dá o dom a todos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus não coloca nada mais sobre nós, porque Ele sabe das nossas capacidades, né? E é verdade, às vezes a gente fala assim: ai, senhor padre, Deus sabe da minha capacidade, né? E às vezes a gente acomoda, não é verdade? Ai, Senhor, o Senhor sabe que eu sou tão fraco, tão pecador, não é verdade? Ai, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E às vezes a gente acomoda. Sabemos que a nossa capacidade é para talvez um talento, mas que esse talento a cada dia cresça e multiplique. Não é verdade? Que a cada dia esse talento cresça dentro de nós e faça frutificar outros talentos. Porque, meu irmão, minha irmã, ser fiel a Deus significa não desistir da vontade de Deus. Ser fiel a Deus significa a cada dia pagar o preço da nossa fidelidade. E sabemos que ser fiel a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus é um compromisso. Ser fiel a Deus significa entrar e assumir a responsabilidade de cristãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, todos nós somos os servos. Todos nós somos aqueles que o Senhor confia, ou talvez 5, ou talvez 2, ou talvez 1. Por isso, não importa a quantidade de talento, a quantidade de dom que Deus te dá. Talvez Deus te dê um talento, mas lembre de uma coisa:
você é capaz de fazer frutificar esse um talento. Não é verdade? Nós somos capazes, irmãos e irmãs, se eu tenho 5, ok, façamos frutificar mais 5. Não, senão a gente fala assim: ah, seu padre, já ganhei 5 talentos, tá ótimo, estou satisfeito. Não é verdade? Às vezes, qual é o nosso mal? De nos acostumarmos com aquilo que Deus já nos deu. Ah, seu padre, Deus nos deu tanta coisa, já está ótimo. Não é verdade? Aí a gente senta, cruza os braços e espera nosso Senhor voltar, né? E o Senhor, como diz o Evangelho de hoje, Ele vai demorar. O patrão demora. Ele vai viajar e coloca os talentos nas mãos dos seus servos. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez nós pensamos assim: ah, padre, eu vou deixar para amanhã. Não é verdade? Aqui, graças a Deus, não acontece isso, mas no Brasil sempre acontece isso, né? Tem que converter o coração. Ai, seu padre, deixa para amanhã. Não é verdade? Ai, tem que servir a igreja de nosso Senhor. Ai, seu padre, deixa para amanhã. Não é verdade? Ai, tem que amar, tem que perdoar os irmãos, os inimigos. Seu padre, deixa para amanhã. Não é verdade? Deixa para amanhã. Amanhã a gente faz. Irmãos e irmãs, nós, para frutificarmos o talento, para fazer o talento crescer em nós não podemos ser preguiçosos. Os 2 primeiros servos vão dizer: Senhor, aqui está os 2 e mais 2 que o Senhor me deu. Aqui está os 5 e mais 5 que o Senhor me deu. Qual é a resposta do patrão? Servo bom e fiel. Fosses fiel nas pequenas coisas, confiar-te-ei as coisas grandes. É verdade? Aí chega o último lá, né? Aquela carinha, né? Toda piedosa, né? Eu imagino aquele último servo com aquela cara de piedade, falando: Senhor, eu sabia que o Senhor era mau, era severo, o Senhor era mazinho, e eu tive medo, e eu enterrei o seu talento. O que o Senhor vai dizer para ele? Servo mau e preguiçoso. Imagine Deus falando para nós, né? Padre Tiago, servo mau e preguiçoso. Eu falo assim: olha, trabalhar com gente preguiçosa é a pior coisa da face da terra. Não é verdade? Você está lá trabalhando, trabalha, e ele está lá, né? De braço cruzado, olhando se vai chover, se vai cair sinô, né? Se vai ter que limpar o sinô, não é verdade? E está olhando, né? E o outro lá, trabalha. Por isso, meu irmão, minha irmã, o talento que Deus nos deu não é para guardar. Às vezes, olha, nós somos batizados, nós recebemos a primeira comunhão, nós recebemos o santo crisma, não é verdade? Temos vários talentos, somos cristãos, somos católicos, participamos da missa todo final de semana. O talento, irmãos e irmãs, é esse. O talento é fazer com que a nossa capacidade de sermos cristãos cresça. Não é verdade? Às vezes a gente fala assim: ai, seu padre, não vou falar de Deus lá no meu trabalho porque eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não é verdade? Às vezes, irmãos, nós vemos famílias sendo destruídas ao nosso lado e nós não somos capazes de ajudar com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, com uma palavra de entusiasmo. Às vezes ele fala assim: ai, seu padre, tive medo. Não, faça o teu talento, faça o teu dom crescer a cada dia. Você é capaz disso, capaz de fazer com que aquilo que Deus faz na sua vida, você é capaz de fazer alcançar o coração dos outros. Porque, meu irmão, minha irmã, senão nós iremos guardar, né? Ah, seu padre, deixa para o outro faz, não é verdade? O outro realiza. O grande mal na igreja, irmãos, sabe qual é? É muitas vezes a gente sempre vê os mesmos fazendo, não é verdade? Sempre é os mesmos que fazem. Vai ter que limpar a igreja, são os mesmos.
Vai ter que abrir a porta da igreja? São os mesmos. Vai ter que fazer a leitura? São os mesmos. Vai ter que preparar a festa? São os mesmos. Não é verdade? Aí a gente começa, né? Aí os outros que não querem fazer, começa, né? Graças a Deus aqui não tem isso, né? Só lá no Japão. E começa, não é verdade? E começa a falar. Por quê? Porque não tem a coragem de colocar o seu talento em prática. E é muito mais fácil falarmos mal daquele que está fazendo do que descruzarmos os nossos braços e assumirmos a nossa responsabilidade. O talento é isso, irmãos, é colocar em prática aquilo que Deus nos deu, porque é muito mais fácil, não é verdade? A pergunta que o padre faz hoje: o que é mais fácil, assistir novela ou rezar o terço? Fala a verdade, hein? Qual é mais fácil, assistir a novela ou rezar o terço? Tá mais ou menos. Vamos mudar agora para o esporte. Aí todo mundo concorda. Qual é mais fácil, assistir o Benfica ganhar ou rezar o terço? Ou o esporte, ou o Porto, Desamérica. Qual é mais fácil? Assistir o Benfica. Não é verdade? Irmãos e irmãs, é muito mais fácil nós buscarmos aquilo que vai nos dar prazer e satisfação do que aquilo que vai preencher o nosso coração. E o bonito, irmãos e irmãs, para fazermos o talento crescer, o talento frutificar, o bonito de Deus é esse: Deus coloca sobre nós o talento, mas Ele, com a sua graça, nos ajuda a fazer o talento crescer, a dádiva crescer, o dom crescer. Por isso, na nossa vida, irmãos e irmãs, a fidelidade a Deus só pode acontecer quando o nosso coração coloca Deus em primeiro lugar. Sabemos que rezar não é fácil. A oração, irmãos e irmãs, é um exercício duro conosco mesmo. Porque quando nós vamos rezar, nós vamos nos colocar diante de nós mesmos. Não é verdade? Porque quando a gente reza, a gente tem que apresentar para Deus as nossas verdades. E nem sempre a nossa verdade é fácil de encarar. Não é verdade? É a mesma coisa nos colocar diante do espelho. Ali está, ó, eu estou me vendo no espelho ali. É muito difícil muitas vezes nos enxergarmos e vermos quem somos, de que maneira estamos vivendo, como está a nossa vida. Não é fácil. Mas a oração, a fidelidade a Deus nos convida, irmãos e irmãs, a nos colocarmos diante de nós mesmos e também diante de Deus. Por isso, ser fiel a Deus significa, irmãos e irmãs, não ter medo do seu poder, e a vontade do Senhor nem sempre é a mesma que a nossa. Nem sempre é a mesma que nós escolhemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, para sermos homens e mulheres virtuosos, para sermos homens e mulheres que tragam em si os talentos de Deus, nós precisamos deixar a preguiça, a omissão de lado. Precisamos assumir a nossa responsabilidade de cristãos, a começar por mim. Precisamos, irmãos, porque se nós não assumirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós, irmãos e irmãs, o reino de Deus não pode crescer. Às vezes nós pensamos assim: ah, padre, o reino de Deus vai crescer porque o Senhor é padre, o Senhor está anunciando o Evangelho. É verdade, irmãos. O padre talvez não chega em realidades que vocês alcançam, que vocês chegam. Talvez o padre chegue aqui na missa, mas vocês chegam em lugares onde o padre não pode alcançar. Por isso, seja porta-voz, seja testemunha, seja missionário. Aonde o Senhor te plantar, aonde o Senhor te colocar, fale do amor dele. Fale daquilo que você vive, da experiência de Deus no seu coração. Fazendo isso, irmãos e irmãs, você vai fazer o teu talento frutificar e crescer cada vez mais. De Deus nós não precisamos ter medo. De Deus
nós não precisamos ter receio, mas de Deus e em Deus nós precisamos ser fiel até o fim, porque é o Senhor que vai fazer em nós frutificar os talentos que Ele nos confiou. Por isso, Deus nos dá a cada dia conforme a nossa capacidade. Às vezes o padre ouve assim: ai, seu padre, Deus colocou uma cruz tão pesada nas minhas costas, ai, Deus colocou algo tão pesado que eu não consigo carregar. Se você tem a sua cruz, as suas dificuldades, é porque você é capaz de carregar, não sozinho, mas com a graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, sejamos virtuosos, como a primeira leitura de hoje, que fala da mulher virtuosa. E essa mulher significa cada um de nós. Por quê? Porque o Senhor vem casar-se com a esposa, e a esposa é a igreja, e a igreja somos cada um de nós. Que o Senhor, irmãos e irmãs, encontre em nós e veja em nós que possamos ser homens e mulheres virtuosos, que não tenhamos medo de colocarmos o nosso dom. Se temos o dom para falar, para cantar, para anunciar, para ajudar os irmãos, façamos, porque é desta maneira que o reino de Deus vai fazer e vai crescer cada vez mais. Não escondemos, irmãos e irmãs, o dom que Deus nos deu. O colocamos em prática, porque o Senhor vai nos dar a graça de cada vez mais sermos servo bom e fiel. Lembre de uma coisa: se somos fiéis nas pequenas coisas, também seremos fiéis nas grandes coisas. Por isso, busquemos as coisas pequenas, e as coisas pequenas vai fazer crescer dentro de cada um de nós. Por isso, não tenhamos medo. Para terminar, eu lembro de uma história. Tem um bispo do Brasil, o Dom José. Ele era bispo de Cáceres, lá no Mato Grosso, no Brasil. E uma vez ele contando uma história, ele disse que a grande dificuldade do ser humano era a capacidade de enxergar como de fato ele era. E aí ele dava dois exemplos. Primeiro, ele dava o exemplo do repolho, né? Todo mundo sabe o que é repolho, né? O repolho, não é verdade? Como que o repolho nasce? Ele nasce aberto, não é verdade? E conforme o tempo, o que vai acontecendo com ele? Ele vai se fechando, né? E ninguém consegue abrir, né? Se não for na knife, não é verdade? E mesmo se você for cortando, você tem dificuldade de cortar. Então ele vai se fechando. E ele diz assim: olha, existe o repolho. O repolho nasce aberto e ele vai se fechando. Por quê? Porque ele não sabe superar as dificuldades. Então ele vai se fechando. Aí ele disse assim: olha, e outro exemplo, a rosa. Quando nós vemos a rosa, como ela nasce? Ela nasce fechada. E o fim da sua vida, ela se abre. Por isso ele dizia: para ser um bom cristão, nós precisamos ser uma rosa. Que no início da nossa vida, nós nascemos fechadinho, né? Pequenininho, não é verdade? Até chora, né? Quando nasce. Se não chorar, não é verdade? O doutor dá uma batidinha, né? Para chorar. Então precisamos ser a rosa, que nasce fechado, mas conforme a graça de Deus dia após dia vai se abrindo. E a rosa é tão bonita, não é verdade? A rosa é tão bela. Aí a gente fala assim: seu padre, mas tem uns espinhos, né? É verdade? Sempre a gente pega o pior, né? Dos exemplos, né? Mas é bonita, é bela. Quando você olha para uma rosa, você vê a beleza dela e quer cheirá-la, né? Aquele cheiro gostoso. Mas quando você vê o repolho nasce aberto, mas as dificuldades da vida faz o quê? Que ele se fecha. Por isso, meu irmão, minha irmã, para sermos fiéis a Deus, nós não podemos ser como o repolho. Precisamos ser como a rosa. E só assim nós saberemos e viveremos a graça de Deus no nosso coração. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja nossa Mãe Maria Santíssima. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, E por nós homens, por e para nossa nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou encarnou pelo Espírito Santo. do seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, vamos elevar a Deus os nossos pedidos e as nossas preces, na certeza de que o Senhor nos atenderá. O Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente e digamos com toda a confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo. Pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança. E pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas mães cristãs, para que iluminem os teus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus. Oremos, irmãos. Por aqueles a quem o Senhor dê muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render. Oremos, irmãos. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia, e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Rezemos juntos a oração do nosso sino. Pai do céu, lançai o vosso olhar para nós, vossos filhos, por vós estabelecidos e ungidos em Cristo, vosso Filho, ao dar entrada no nosso segundo século, como comunidade de fé, desejamos ser cada vez mais configurados em Cristo. Ajudai-nos a encontrar a nossa identidade e missão em Jesus,
sacerdote que santifica, Jesus, o profeta que ensina os caminhos de Deus, Jesus, o Rei que apacenta e dá a vida pelas suas ovelhas. Enviai o vosso Espírito, de forma que, confiantes no amor de Cristo e na nossa união com Ele, possamos ser verdadeiros discípulos missionários, sua luz no mundo de hoje. Nós vos rogamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe de Jesus, primeira e maior de todos os seus discípulos, Senhor nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possam recebê-lo transfigurados. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem E de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque nesse dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor do universo, céu e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos à vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, lembremos dos nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. Lembremos de todos os nomes que foram lidos no início da nossa celebração e também lembremos de todas as intenções do mês de novembro e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os à luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Pai,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. É Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Teu filho, Senhor, sustento no mar.
depois de recebermos esses dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez céu e a terra. Deus, Pai de amor e bondade, conduzir e acompanhar essas nossas irmãs e esse nosso irmão que leva o corpo de vosso Filho, de vosso amado Filho. Dê ao coração desses nossos irmãos enfermos a graça e a fortaleza, para que cada vez mais, nesse momento de enfermidade e doença, possa experimentar a graça e o amor de Deus em vossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs, só para os nossos anúncios. Lembrando que o nosso boletim já está pronto, então leve para a sua casa, para que possamos assim ter as informações da nossa semana. Primeira coisa, o padre quer agradecer de maneira especial aos nossos irmãos Cavaleiros de Colombo, que ontem celebraram o seu jantar, os seus 25 anos de trabalho, de dedicação junto da nossa paróquia. Também de todos aqueles que trabalharam na cozinha, das senhoras que prepararam o jantar, que ficaram essa semana, ontem, o dia todo, preparando o jantar, que foi um jantar muito delicioso para cada um de nós. Então nós agradecemos nossos irmãos, aqueles que ajudaram, os voluntários que ajudaram na preparar o jantar, e também todos aqueles que nos ajudaram, que estiveram conosco na noite de ontem. Então Deus os pague pela ajuda, pela contribuição que cada vez mais vocês têm feito por nós e pela nossa paróquia. O Dr. Paulo Cabral, que é o nosso cônsul honorário aqui de Winnipeg, de Portugal, ele disse que a questão do cartão cidadão, para essa vez, já não tem mais. O pessoal já fez os agendamentos, então a próxima vez que o aparelho vem para fazer a renovação do cartão cidadão é 1, 2 e 3 de fevereiro pro ano que vem, tá bom? Então para esse ano, infelizmente, o pessoal ouviu o padre, ligou para ele e já acabou. Então não tem como mais o pessoal fazer o agendamento. Então já está cheio a agenda dele, tá bom? Então a próxima vez que o equipamento vem é para o ano, em fevereiro, 1, 2 e 3, tá bom? Lembrando que nós estamos próximos já de iniciar a nossa novena, assim, preparando a festa da nossa querida padroeira Imaculada Conceição. No boletim desse final de semana, nós temos aqui a escala, os dias de como será, de quem vai rezar conosco esses dias. Então leve para a sua casa, para que possamos assim preparar o nosso coração para a nossa novena. Lembrando que todos os dias, durante a semana, a missa será às 7h30 da noite, tá? Então começamos 29 de novembro e vamos até 7 de dezembro. Lembra que na novena, 2 dias vai calhar, um no sábado, o outro no domingo. Então no sábado nós celebramos às 5 e no domingo nós celebramos às 9, tá bom? Os outros dias é às 7h30. A festa é no dia 8. No dia 8 é a festa da Imaculada. Então temos a missa às 7h30 e depois da festa da missa nós temos a festa do aniversário do Padre André, de 15 anos de sacerdócio. Então 15 anos que ele foi ordenado padre. Então todos estão convidados a celebrar primeiro a Imaculada Conceição e também celebrarmos a festa de ordenação do nosso pároco, do nosso pastor.
que logo logo já está no meio de nós. Na próxima semana ele já regressa, né, junto com o Monsenhor Orlando, que será o pregador da nossa festa da Imaculada Conceição. E no dia 9, que é num sábado, nós temos o jantar da Imaculada Conceição, e eles já estão ali no fundo vendendo as entradas. Eu penso que adulto é 25, na verdade, e criança é 15, né? 15, né? É. Então adulto é 25 e crianças é $15. Então já adquire a sua entrada para que nós possamos assim estar também no jantar da Imaculada Conceição, tá bom? Então eu penso que é só isso, não tem mais nada para o padre falar hoje, que o padre já falou bastante, né? Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da Imaculada Conceição desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um bom domingo e uma excelente semana a todos.